Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos aí então para mais uma aula de geografia, né? E hoje vamos falar sobre a formação do território brasileiro, ok? Nem sempre o Brasil teve essa forma que tem hoje, nem sempre teve todos esses estados que tem hoje, e nem sempre todos esses estados tiveram a mesma formação, o mesmo formato. Nem sempre tivemos claramente 5 regiões no mapa do Brasil, ok? Então vamos dar uma olhada como isso aconteceu. Lembra que eu disse que cada fato histórico, quando acontece um fato histórico, esse fato histórico modifica o quê? O espaço geográfico, ok? Tranquilo? Então vamos lá, vamos compartilhar aqui a nossa tela e iniciar a nossa aula, ok? Então estamos aí, a formação do território brasileiro, ok? Algumas fotinhos aí, algumas fotos antigas ali da formação do território, de como era antigamente, nós vamos ver cada detalhe aí. E o mapa atual do nosso Brasil aí, dividido em regiões, ok? Ali temos o pau-brasil, o café, vamos ver o que essas coisas têm a ver com a nossa aula de hoje, ok? Então vamos adiante aí, assim que o computador deixar. Então tá, vamos lá. Formação do território brasileiro. Os contornos do nosso país nem sempre foram como atualmente são, né? Muitas terras que pertencem atualmente ao Brasil foram conquistadas em guerras, em muitas guerras, né? E ou foram acordos, ou foram tratados, ou foram compradas de outros países, né? Então aqui tudo começou nossa história no Brasil pré-colonial, né? Durante os primeiros 30 anos aí de 1500, que foi o achamento do Brasil aí, até 1530, né? Desde que chegaram ao território brasileiro, os portugueses descobriram aí que o pau-brasil, uma madeira nativa da Mata Atlântica, que tinha sucesso no mercado consumidor europeu. Por quê? Porque com eles, com o pau-brasil, com essa madeira, era possível produzir uma tintura. Tintura essa já usada pelos índios aqui, né? E essa cor, a cor escarlate, aquela que vocês viram ali, desculpa, aquela cor vermelha, vermelho forte, vermelho em brasa, brasa de Brasil, né? Ele era muito utilizado, era a cor da nobreza, era a cor dos reis, então vendia-se facilmente aquela madeira para produzir tintura lá na Europa. Foi então realizado o primeiro ciclo econômico do Brasil, o ciclo do pau-brasil. Essa espécie de madeira já era utilizada pelos nativos, né, como eu coloquei aqui, então vamos adiante aí. A formação social do Brasil colônia. Aí nós temos um outro porém, que ajudou muito na formação do nosso Brasil. Fundamentalmente, 3 grandes grupos étnicos, o índio, o africano e o europeu, principalmente o português, né, entraram na formação da sociedade colonial brasileira. Os portugueses que vieram para o Brasil pertenciam a várias classes sociais em Portugal, né, a maioria era formada por elementos de pequena nobreza do povo, alguns eram traficantes, alguns eram fugitivos, traficantes não de droga, né, gente, de mercadorias, né. Também é preciso ter em conta que as tribos indígenas tinham línguas e culturas distintas. Algumas eram inimigas entre si, e isto era usado pelos europeus quando desejavam guerrear contra os portugueses. Automaticamente era complicado e os estados não dava para se formar, né, automaticamente do jeito que são hoje. Então, tudo foi lentamente, né? Da mesma forma, os africanos trazidos como escravos possuíam crenças, idiomas e valores que foram sendo absorvidos pelos portugueses e indígenas, né? A primeira divisão oficial do Brasil foi pelo Tratado de Tordesilhas, né? Isso aí você já sabe, né? Assinado entre Espanha e Portugal. Esse tratado, assinado em 7 de junho de 1494, o Brasil, os caras chegaram aqui no Brasil em 1500, né? Então, significa que eles já sabiam que havia terras, né? Em Tordesilhas, na Espanha, estabeleceu uma linha imaginária que passava 370 léguas a oeste do arquipélago de Cabo Verde, na África. Vamos dar uma olhada aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui no Brasil. Ó. Segue o mouse aqui. Então,
O arquipélago de Cabo Verde é mais ou menos por aqui, eu vou mostrar na próxima imagem. Então, foi dividido aqui, né? O que ficava a oeste dessa linha era da Espanha, e o que ficava a leste dessa linha era de Portugal. Então, por que tem outra linha aqui? Porque o mundo é redondo, né, gente? A gente sabe que se a gente fizer uma volta aqui, a gente sair por aqui, a gente vai chegar do outro lado ali. Então, isso foi definido assim. Então, olha só, tudo que é roxo aí pertenceria a Portugal, né? É óbvio que essas terras aqui não haviam sido descobertas ainda, aqui a Antártida não havia sido descoberta, aqui essas aqui não haviam sido descobertas, mas, ou seja, tudo aquilo que fosse descoberto futuramente, então, se o Tratado de Tordesilhas continuasse valendo até hoje, o mundo seria assim, ok? Dessa forma aí. Vale lembrar aqui uma frase famosa do rei Francisco I da França, que diz assim: eu gostaria de ver o testamento de Adão, né, permitindo que o mundo fosse dividido entre os espanhóis e os portugueses, né? Ou seja, é muito engraçada, mas é verdade, né? Eles dividiram o mundo entre eles. Seguindo aqui, essa imagem aqui, peguei ela diretamente do Google Earth, né? Então, ali nós temos o arquipélago de Cabo Verde, aqui, que já pertencia a Portugal. E aqui nós temos a distância do Brasil. Mais ou menos por aqui passava a linha de Tordesilhas, ok? Coloquei essa imagem para nós termos uma ideia da distância, porque fala-se no arquipélago, mas não se mostra onde é que ele estava, ok? Então, o início da colonização. Várias expedições foram enviadas para Portugal, né, por Portugal, visando reconhecer toda a costa brasileira e combater os piratas e comerciantes franceses que estavam invadindo ali. As mais importantes foram as comandadas por Cristóvão Jacques, que combateu os franceses, também Martim Afonso de Souza, combateu a pirataria francesa. Da mesma forma, ele instalou em São Vicente é a primeira vila, a primeira povoação, né, dotada de um engenho para a produção de açúcar. E aí tem-se a colonização especificamente, né, produção da cana-de-açúcar. A Vila de São Vicente, só para lembrar aí, é aquela vila que vai tornar-se São Paulo no futuro, né? Para colonizar o Brasil e garantir a posse da terra, a coroa dividiu o território em 15 capitanias, né? Capitanias que seriam hereditárias porque passariam de pai para filho, né? Essas eram imensos lotes de terra que se estendiam do litoral até o limite estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Esses lotes foram doados a capitães, né, esses capitães donatários, né, pertencentes à pequena nobreza lusitana de Portugal, que por sua conta promovia uma defesa local e a colonização. Então ali nós temos as linhas, né? Nessa outra imagem aqui nós conseguimos perceber com mais clareza, certo? Isso aqui à esquerda aqui temos um mapa da época, mas nós vamos ver aqui neste aqui, ó. Então nós tínhamos ali essas terras aqui não haviam sido distribuídas, não foram distribuídas, né? Nós tínhamos a capitania do Maranhão, 1 e 2, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 1 e 2, né? Aí Itamaracá, a capitania de Itamaracá, de Pernambuco, a capitania da Bahia, a capitania de Ilhéus, capitania de Porto Seguro, Espírito Santo, capitania de São Vicente, capitania de Santo Amaro, de São Tomé e de São Vicente II, São Vicente I, né, e São Vicente II. Vocês podem ver que o Rio Grande do Sul aqui nem entrava no esquema ainda, né? Porque a linha de Tordesilhas, né, nós fazíamos parte da Espanha, nós éramos espanhóis nessa época, né? Então, algumas ameaças aí ao domínio português que foram fazendo com que o Brasil fosse tornando-se da maneira que é hoje, né? Que foram obrigando os portugueses a tomarem algumas decisões, né? Nos primeiros anos, logo depois da descoberta, a presença de piratas e comerciantes franceses no litoral brasileiro foi constante, né? A invasão francesa se deu em 1555, quando conquistaram o Rio de Janeiro. Os caras invadiram ali o Rio de Janeiro e fundaram a França Antártica, né? Em 1612, os franceses invadiram o Maranhão.
Os ataques ingleses no Brasil também se limitaram a assaltos de piratas corsários, né, que saquearam alguns portos. Os ingleses já não invadiam, né, eles só saqueavam os portos, né. As duas invasões holandesas do Brasil se deram durante o período em que Portugal e o Brasil estavam sob o domínio espanhol. A Bahia, sendo sede do governo geral do Estado do Brasil, foi invadida, né. Então, coisas que forçaram o governo brasileiro aí tomando algumas decisões, né. Em 1630, a capitania de Pernambuco, o maior centro açucareiro da colônia, foi invadido por tropas holandesas, ok? Por um cidadão chamado aí Maurício de Nassau. Ele conseguiu firmar o domínio holandês em Pernambuco e estender-se por quase todo o nordeste do Brasil. O cara tomou conta e invadiu, né? A cidade do Recife, o centro administrativo, foi urbanizada, saneada, pavimentada, foram construídos pontes, palácios e jardins. O governo de Maurício de Nassau chegou ao fim em 644, né, mas os holandeses só foram expulsos em 1654. Né? Então, pode ver que os holandeses tomaram conta do nordeste do Brasil, né? Por isso aquele sotaque que existe lá hoje. Né? Então, a formação do território brasileiro foi sendo modificada com o decorrer do tempo. Alguns estados foram anexados de outros países, Acre, Bolívia, o Acre pertencia à Bolívia. Vários estados da federação foram criados e divididos, ok? Então, aqui temos dois mapas aqui do século XVIII. Olha só como era diferente, né? E como os nomes eram diferentes, ok? Essa província de São Pedro ali, futuramente, parte dela tornou-se o nosso Rio Grande do Sul. Olha lá, o Brasil lá sem o Acre, porque não havia sido ainda feito a negociação com a Bolívia. Né? Já aqui nós temos o Rio Grande do Sul, entrou no esquema aqui já havia sido negociado com a Espanha, né? Porém, deixa eu voltar aqui, porém, Santa Catarina aqui ainda estava faltando um pedaço, né? Né? Observam, né, que algumas coisas já eram como são, né, e outras ainda não. Aqui no século XIX, né, em 1822, tinha sido anexado ao Brasil a província da Cisplatina, que hoje é o Uruguai ali, e agora não pertence mais ao Brasil. Observa como as modificações foram acontecendo. A cada guerra que acontecia, a cada conquista, né, a cada derrota, a cada vitória, perdia-se um pedaço ou ganhava-se um pedaço. Né? Então, foram anexando-se ou perdendo-se alguma coisa. Aqui, em 1889, já temos o Rio Grande do Sul ali completo, ali, como é hoje, mas perdemos a província da Cisplatina, o Uruguai. Ok? Isso aí é depois da Guerra do Paraguai, né? Agora já trocamos alguns nomes ali, já temos o estado do Amazonas, deixou de ser chamado de Grão-Pará, começou a ser chamado de Amazonas, já temos o estado do Pará, do Maranhão, Piauí, algumas coisas ali já começaram a organizar-se para tornar-se da maneira que é hoje. E, só para dar um exemplo aqui, né, alguns estados sofreram modificações. Por exemplo, Pernambuco, em 1817. Isto era Pernambuco, em 1817. Na verdade, Pernambuco, ele vem hoje, atualmente, só até aqui. Só até aqui, daqui para cá já é outro estado. Né? Então, várias modificações foram feitas em vários estados. Aqui, formação do Brasil no século XX. Desde 1943, nós temos aí esta formação, ok? Formação que, a princípio, ainda não era a formação atual, porque ali no Mato Grosso, era um Mato Grosso e existia aquele pedacinho ali que se chamava Ponta Porã, né, que agora não existe mais. Guaporé também não existe mais. Né? Vocês viram que aqui em 1943, século XX, né? A expansão da ocupação portuguesa, isso são causas das modificações, né? As lutas entre os portugueses e os povos nativos, a disputa pela terra com invasores, a busca por riquezas ou ciclos econômicos. Tudo isso são causas, né, que tornaram impossível a modificação do território nacional.
Os principais ciclos econômicos responsáveis pela formação do nosso território. Nós temos aí, então, o primeiro ciclo, o ciclo do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois a cafeicultura, a mineração, o ciclo da borracha, o ciclo do algodão, e por fim, aí, o último ciclo, a pecuária. Vamos falar um pouquinho de cada um aqui agora. O primeiro ciclo foi o ciclo do pau-brasil, né? O primeiro recurso explorado no Brasil. Deu nome ao Brasil, né? Vermelho cor de brasa. Só para lembrar, assim, os povos nativos aqui do lugar que eles chamaram de Brasil, né? Chamavam essas terras de Pindorama. Pindorama significa terra das palmeiras. Olha que bonito, né? Os nativos daqui, que foram chamados de índios, né? Chamavam o lugar de Pindorama. Os portugueses vieram para cá e deram o nome de Brasil. Servia para tingir roupas, né, lá na Europa, madeira nobre, servia para fazer violinos também, exploração nefasta na Mata Atlântica, né? Sacaram, derrubaram tudo que tinham, levaram tudo que tinha da Mata Atlântica, não estimulou a ocupação do território, mesmo assim, né? Mas aí os caras começaram a plantar a cana-de-açúcar e o território começou a modificar-se. O açúcar era muito valorizado na Europa. Portugal já produzia açúcar em suas ilhas, no Atlântico. Solo favorável, né, plantado no solo de Massapê, clima propício, quente e úmido, né, uma monocultura, grandes latifúndios, ou seja, plantado em grandes extensões de terra, né, o que facilitava muito a colonização, utilizava o trabalho escravo extremamente nefasto, por destruiu imensamente, né, a Mata Atlântica de novo, né. Depois, aqui nós temos os locais onde era plantada a cana-de-açúcar. Vocês podem ver que ao redor de praticamente toda o nosso litoral, né, e tinha que se tirar a mata daí, desse lugar, para poder plantar cana-de-açúcar. Então, foi realmente, né, Portugal investiu na colônia fixando território e construindo engenhos. Os portugueses receberam incentivos do rei, como títulos e coisa e tal, né, exploraram a terra de modo devastador para o meio ambiente. Derrubavam tudo e plantavam cana-de-açúcar. Aí já aconteceram algumas modificações, ok? No Brasil colônia, o engenho da cana-de-açúcar era o centro dinâmico de toda a vida social. Isso possibilitava o senhor da casa grande, né, o senhor de engenho, mais parecido com o senhor feudal, né, bem parecido, aliás, concentrar em torno de si grande quantidade de indivíduos e ter a autoridade máxima e o prestígio do poder local. Bem feudalismo mesmo, né, gente? Podemos fazer uma comparação ali. Em torno do engenho ali viviam uns mulatos, geralmente filhos dos senhores com escravas, o padre, os negros, o feitor, o mestre do açúcar, os trabalhadores livres. Aqui temos, né, um engenho, modelito de engenho aqui, ok? Cana-de-açúcar, grande propriedade e trabalho escravo. Mais outra fotinho da época aqui, dos engenhos. E surge o século do ouro e dos diamantes. Aí, então, o território começou a ser modificado realmente, né? A procura de metais preciosos, os portugueses seguiram para o leste, para dentro do país, né? Dentro do território. As descobertas começaram na década de 1690 na região de Minas Gerais. Por isso, Minas Gerais se chama Minas Gerais. Eram as Minas Gerais do Brasil, né? A partir daí, se espalhou por várias partes do território nacional. No século XVIII, a mineração era a grande fonte de riqueza da metrópole. Quem era a metrópole? Portugal. O ciclo do ouro e do diamante foram responsáveis por profundas mudanças na vida da colônia, né, com o crescimento urbano e do comércio, e com o crescimento, e com isso vem também aí o crescimento dos estados, o crescimento do espaço geográfico foi modificando-se, mais cidades, né, entrando cada vez mais para dentro do território. Em 640, Portugal contava apenas com as rendas do Brasil, né? Ou seja, tudo que Portugal ganhava era tirado daqui. Então, na região
sudeste e centro-oeste do Brasil encontrou-se ouro, mais trabalho escravo, né, favoreceu a ocupação do interior do Brasil, surgimento e desenvolvimento de cidades, toneladas de ouro foram levadas para Portugal, altas cobranças de impostos. Portugal pagou sua dívida externa com a Inglaterra que ela tinha, né, utilizando só o ouro do Brasil. Aqui temos a cidade de Vila Rica, né, que mais tarde tornou-se a cidade de Ouro Preto, atualmente, né. Então aqui temos algumas... Agora é uma cidade tombada pelo patrimônio histórico, né? Temos a igreja de Vila Rica aí, aliás, de Ouro Preto. Outro ciclo, né, que modificou profundamente o Brasil. A cafeicultura, o ciclo do café. Aí o pessoal plantando café, né? Lavouras imensas de café. Vocês podem ver que tudo era modificado em função da plantação, né? E a plantação, quanto maior ocupasse o espaço, melhor era para a colonização. Então, isso se deu aí na região sudeste e sul do Brasil, onde havia um solo favorável, terra roxa, né? Transformações econômicas e sociais aconteceram, imigração europeia, vieram para cá os italianos, depois os alemães, né? Aconteceu o trabalho assalariado porque os escravos já haviam sido libertos, né? Surgimento dos barões do café, industrialização de São Paulo, aí São Paulo começou a modificar-se, começou a tornar-se mais cidade, desenvolvimento dos portos, acumulação de capital e expansão da malha ferroviária. Ou seja, a expansão da malha ferroviária significa que entrou-se Brasil adentro com trens, né? E para isso acontecer, o espaço geográfico tinha que ser modificado. Aí temos o pessoal aí, né? Uma lavoura de café, o café era exposto aqui nesse local aqui onde eu estou passando o mouse, por isso que essa parte aqui era mais plana, né? E era-se trabalhado o café. Então, o pessoal aí trabalhando o café. Próximo ciclo, ciclo da borracha, região norte do Brasil. Vocês podem ver que cada ciclo tinha um local, né? E esse local, por sua vez, era modificado em função desse ciclo econômico, né? Então, acontece, o ciclo da seringueira, né? Da borracha, era extraído uma substância chamada látex, que está aqui nessa fotinho aqui, mostrando aqui, né? A borracha para a indústria, né? Já pneus e etc e tal, surgimento de cidades, construções do Teatro Amazonas, lá em Amazonas, né? Foi uma época muito rica lá para aquela região norte lá, né? Do país, né? Sementes roubadas, acontecia aí, contrabandos, né? Surgimento da borracha sintética, anexou o estado do Acre, que era da Bolívia, né? Ao Brasil. Por quê? Porque lá no Acre também tinha muitos seringais. Então, tudo foi feito em função da economia, todas as modificações, né? O algodão, ciclo do algodão, em áreas do nordeste do país surgiram lavouras de algodão que produziam matéria-prima para as pequenas manufaturas locais de tecidos, fios e linhas. E por último aí nós temos a pecuária, o ciclo da pecuária. Esse aí modificou e continua modificando até hoje, né? Não sabemos se teremos daqui a alguns anos os mesmos territórios que temos hoje, né? Mas até agora podemos contar que o último ciclo foi o ciclo da pecuária. Favoreceu a interiorização do povoamento, ou seja, mais para o oeste, né? Os rebanhos abasteciam o mercado interno, principalmente os engenhos, né? Carne, couro. O gado bovino era um produto que contemplava a economia açucareira. Tranquilo? Os gados eram levados pelas margens dos rios, principalmente do São Francisco, né? Porque o pessoal que levava o gado precisava de água, né? O próprio gado precisava de água, precisava de alimentação, então era levado por ali, né? Que ficou conhecido como o Rio dos Currais, né? O Rio São Francisco. Então, aquela região do Rio São Francisco ali que estava, digamos assim, por ali, né? Sem utilização nenhuma, começou a ser utilizada por esse transporte de sul a norte, né, dos gados. Então, as regiões ao redor dos lagos, dos rios, começaram a modificar-se. Tranquilo, gente?
Então, as atividades econômicas foram um fator essencial para a expansão territorial brasileira, dentro e fora, né? Porque alguns pedaços de outros países foram comprados, negociados ou ganhados, né, em guerras. Né? Nossa economia colonial girava em torno da produção de gêneros primários, voltados em sua maior parte para exportação e para necessidades da metrópole que ficava em Portugal. Daí o caráter litorâneo, né, e periférico da ocupação do território brasileiro, ou seja, foi ocupado basicamente ali pelo litoral e depois é que entrou-se Brasil adentro, quando o Brasil já era dono de si. Mas enquanto ele era explorado por Portugal, é somente na região litorânea é que acontecia essa exploração. A partir da independência, né? Bom, agora nós somos donos de nós mesmos, nós vamos nos mandar. E começaram a procurar dentro de si, né, dentro do seu território, né, aquilo que manteria o país de pé. Né? E aí foi aí que começou a acontecer essas modificações territoriais, né? Aqui agora temos os atuais estados, regiões e capitais do Brasil, gente. Agora estamos aqui com o nosso mapa como ele é realmente atualmente. Vocês podem ver que está dividido em regiões, né? Região norte, região nordeste, centro-oeste, né? Região sul ali, região sudeste, ok? Temos todas as regiões aí. E todos os estados que nós temos aí no seu formato atual. E as nossas capitais, Acre, Rio Branco, né? Amazonas, Manaus, Rondônia, Porto Velho, Roraima, Boa Vista, Amapá, Macapá, Pará, Belém, Tocantins, Palmas, né? Mato Grosso, Cuiabá, Mato Grosso do Sul, Campo Grande, Goiás, ali nós temos duas situações em Goiás. Em Goiás nós temos Goiânia, que é a capital de Goiás, e nós temos Brasília, que é a capital do Brasil, né? Caso vocês não se lembrem, Brasília fica em Goiás, né? Tá? Maranhão, São Luís, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Bahia, Salvador. Salvador foi uma das primeiras capitais, foi a primeira capital do Brasil, né? E Minas Gerais, Vitória, aliás, desculpa, Minas Gerais, Belo Horizonte, Espírito Santo, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo, as capitais, estou falando das capitais aí também, né, gente? Não vamos fazer confusão aí. Paraná, Curitiba, Santa Catarina, Florianópolis e Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Então temos aí a modificação que aconteceu desde a colonização, do início da colonização até o ano de 2020, né, até o século 21. Não sabemos se vai haver alguma modificação ou não, mas por enquanto estamos assim, ok? Então essa foi assim que formou-se o território brasileiro, a partir de ciclos de negócios, né? Ok? Então aí, deixa eu sair daqui, feito. Essa foi a aula de hoje, gente. A formação do território nacional, ok? A formação do território brasileiro. Grande abraço e até a semana que vem. Fiquem com Deus.